Colossenses 1, do 9 ao 12. A palavra do Senhor nos diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Um texto curto para a nossa reflexão nesta manhã. A oração do apóstolo Paulo em favor dos colossenses. Esse é o nosso tema. A oração do apóstolo Paulo em favor dos colossenses. Uma vez que já oramos, vamos direto então à mensagem de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, orar é uma das maiores necessidades do crente. Mas às vezes a gente não gasta tanto tempo orando. Orar é um dos maiores privilégios cristãos, porque orar é falar com o Pai. Mas às vezes esse tempo não é muito valorizado. E eu fico pensando às vezes, se nós entendêssemos o quanto orar faz bem, o quanto aproveitar o tempo na presença de Deus faz bem, o quanto orar produz mais do que grandes esforços físicos, o quanto orar, traz vitórias nas batalhas espirituais. Meus irmãos, orar deveria ser o nosso respirar, orar deveria ser o nosso viver, orar deveria ser o nosso maior trabalho, deveria tomar a maior parte do nosso tempo, se pudéssemos. Se realmente entendêssemos o que acontece através da oração. No capítulo 10 do profeta Daniel, nós temos um exemplo deste efeito da oração. Dizem as escrituras que Daniel está de joelhos orando, e quando ele está naquela posição, alguém lhe toca e diz: Daniel, homem muito amado, eu fui te enviado para dizer a você que desde o primeiro dia em que você começou a clamar, são ouvidas as tuas orações nos céus. E por causa das tuas orações eu te fui enviado para te declarar o que Deus vai fazer. Se entendêssemos esta grande verdade um pouco mais profundamente, meus irmãos. Paulo entendia, e por isto ele ora pelos irmãos aos quais ele nunca conheceu e viu face a face. Esse trecho dos versos 9 a 12 é uma oração de Paulo em favor dos colossenses. E a sua oração é profunda, ela expressa a prioridade da vida de qualquer cristão, que são as coisas espirituais realmente. E ela inclui os irmãos que ele não conhecia, os colossenses. Ela não foi uma oração ocasional, ela foi uma oração, diz o texto aí, perseverante. Preste atenção que ele diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, quer dizer, ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós. William Barclay disse que esta oração que Paulo faz aqui, ela revela mais sobre a essência da oração intercessória do que qualquer outra no Novo Testamento. Por isso esse trecho é fundamental, é especial, é um texto que fala sobre a oração intercessória de Paulo pelos colossenses e nós devemos aprender com ela. E claro, irmãos, Paulo orou porque a vida dele foi uma vida marcada pela oração. Se não, vejamos, quando o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, lá no capítulo 8, versículo 1, estava partindo para a glória, Saulo consentia na sua morte, e Estevão está orando. Quando
este Saulo foi encontrado por Jesus e transformado por Jesus, Ananias vai encontrá-lo na casa de Judas na sequência e ele está orando. Atos capítulo 9, versículo 11. Quando ele é designado junto com Barnabé para o campo missionário, a igreja em Antioquia o faz estando toda ela orando. Sua vida foi marcada pela oração. Todas as 13 cartas que ele escreve, em todas elas ele ora. Quando ele dá seu testemunho na segunda carta aos Coríntios sobre os sofrimentos que ele teve por causa do Evangelho, em um dos momentos que ele está dando o seu testemunho, ele diz assim, em vigílias, muitas vezes, em jejum, muitas vezes. Quando ele esteve perto da morte, não é? E da vida, diz lá em 2 Coríntios, ele quase desesperou. Ele não tem dúvidas em relatar que só suportou aquele momento de desespero pela oração. Capítulo 1, versículo 3 a 11. Quando ele estava sendo levado para Roma, já na sua última viagem, já no seu destino final neste mundo, já com uma certa idade avançada, o navio foi chicoteado, chibateado pelas ondas do temporal e realmente aquele navio praticamente vai ser destruído depois. Mas antes disso, quando a população havia perdido a esperança, Paulo se levanta e anima aquela tripulação e diz, esta noite o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Por quê? Porque ele estava orando. E finalmente, quando as cortinas do palco da sua existência vão se fechar neste mundo, e ele está preso, e pode ouvir, não é, os passos do carcereiro vindo tirá-lo da prisão para levá-lo para a guilhotina, Paulo termina a sua existência e praticamente vai para o suplício, martírio, enfim, em oração. Porque ele diz, praticamente dando os últimos passos, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. É um homem de oração. É uma pessoa que trilhou os caminhos que trilhou neste mundo, depois que conheceu o Evangelho, sustentado, guardado, suprido, orientado diante de Deus por uma vida de oração. A vida dele foi marcada pela oração. Oh, meus irmãos, que fôssemos marcados assim também. Oh, que fôssemos. Que fôssemos marcados não pelos cargos que ocupamos, ou pelo dinheiro que temos, nem pelos bens que adquirimos, nem pelas viagens e empreendimentos que realizamos, mas pela vida simples, derramada aos pés do Senhor em oração. E dele pudéssemos receber todo o poder, energia, vigor, força, sabedoria para os embates da vida. A glória desta vida, meus irmãos, ela é como a neblina da manhã. Cedo passa. Mas aquilo que construímos diante de Deus em oração, na presença, na intimidade dele, permanece para a eternidade. Por isso a vida deste homem foi marcada pela oração e é por isso que ele ora nesse texto aqui. Vejamos então a oração do apóstolo Paulo pelos colossenses. Em primeiro lugar, qual a razão da oração de Paulo? Diz o versículo 9, no primeiro trecho, por esta razão. Mas que razão? A razão está nos versos de 4 a 8, que diz, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, da esperança que vos está reservada nos céus, verso 6, que chegou até vós, como está em todo mundo, e vai frutificando, como frutificou entre vós. O apóstolo Paulo, não é? Ele está orando pelo fato de que
havia nascido uma igreja na cidade de Colossos, e aquela igreja estava bem, estava progredindo, estava crescendo. Deus usara Epáfras, como Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a sua obra, quando essa pessoa está em suas mãos. E Epáfras, usado por Deus, fundou a igreja de Colossos, e a igreja estava crescendo na fé, no amor, na esperança, no trabalho, estava frutificando. Já haviam plantado outras igrejas ali em Herápolis, ali em Laodiceia, a igreja estava bem, e esse é o motivo de Paulo orar a Deus por eles. Meus irmãos, Deus pode usar você para fazer a obra dele. Nossa igreja em Arthur Nogueira nasceu na casa de um casal cuja irmã estava tratando um câncer, numa chácara. Mas eles rogaram que o pastor Josias e o Jardim Florencio fossem lá fazer cultos naquele lar, e foram. E na medida que foram fazendo cultos ali, o Senhor foi acrescentando 1, 2, 3, ao ponto de que não dava mais para ficar naquela casa, tinha que então ter um obreiro, e você sabe que hoje nós temos um templo, uma igreja, um obreiro, uma família cristã lá maravilhosa. E Deus usou um casal cuja irmã estava com câncer, e pela graça de Deus, depois de mais de 10 anos, está viva servindo o Senhor. E Deus usou Epáfras para fundar a igreja de Colossos. Aquela igreja se tornou uma igreja modelo, espelho para outras. Perceba nos versos de 4 a 8 que diz que era uma igreja de fé, de amor, de esperança, que dava frutos, cheia do Espírito Santo. Um espelho para nós, irmãos. Não há muitas igrejas assim no mundo, nem naquele mundo, não é? Do contexto de Colossenses, e nem nos dias de hoje. Não há. Mas há igrejas, quiçá sejamos uma dessas para a glória do Senhor. Quiçá sejamos uma igreja frutífera. Portanto, uma vez que aquela igreja estava crescendo, Paulo sabia que precisava de intercessão, porque o diabo não descansa, não é? Até gastar todas as suas armas contra aqueles irmãos e desbaratar o fervor deles no Senhor. O diabo é como um leão numa jaula. Se você joga um pato morto, ele dá uma olhadinha e pensa assim: depois eu como. Mas se você joga um pato vivo, o pato não chega a pousar dentro da jaula e já está partido em 2. Porque está vivo e o leão tem interesse. O cristão é um pato vivo, não é? Na medida em que ele começa a desenvolver-se, a crescer e a fazer a vontade de Deus, o diabo se irrita com isso, e a gente precisa orar uns pelos outros para que mantenhamos firmes nos caminhos do Senhor. Não é sem razão que surgiram falsos mestres em Colossenses, pregadores mentirosos, supersticiosos, sobrenaturalistas, querendo enganar aqueles irmãos com filosofias e vãs sutilezas, com cultos aos anjos, com incentivos à busca por algo mais. O diabo é um inimigo real, veloz, feroz, astuto, e às vezes surge de onde menos esperamos. Paulo sabia que devia regar aqueles irmãos com intensas orações. Será que nós sabemos que quando nossos filhos vão para a escola, eles precisam ser banhados com as nossas orações? Será que nós sabemos que quando nossos cônjuges saem para trabalhar e vão enfrentar os embates da vida, eles precisam ser regados com as nossas orações? Será que nós sabemos que o altar do Senhor tem que ser visitado cada manhã com o nome de nossos familiares, até que eles possam se render aos pés de Cristo e dobrar-se aos pés da cruz? Será que sabemos? Paulo sabia, meus irmãos, que devia regar a vida daqueles irmãos em Colossos com suas intensas orações. Então ele orou persistentemente, orou abrangentemente, orou com fervor, orou com amor. Não só isso, mas ele transformou suas orações em palavras escritas de orientação, que é a carta aos Colossenses. Ele colocou dedos nas suas orações. Às vezes precisamos colocar dedos nas orações, pernas nas orações. Não é? Às vezes precisamos. Precisamos vigiar, interceder, gastar tempo diante do Senhor. Por que Paulo orou? Por esta razão, disse ele no versículo 9. Porque aquela igreja nasceu. Aquela igreja estava crescendo, aquela igreja era uma bênção e o diabo não estava contente. Por isso precisamos orar também pela nossa família, nossa igreja, nossa cidade. Em segundo lugar, qual o pedido de Paulo a Deus para os colossenses? O que é que Paulo pede quando ora? A oração de Paulo não é uma bala perdida no universo. Que ele ora, dá um tiro, vê se acerta, não é? Algum anjo lá que pode... Não.
A oração de Paulo é um tiro certeiro. Paulo sabe a quem ora e por que ora. Ele sabe exatamente a quem ora e por que ele está orando. Isso é claro nessa carta. Ele pede pelos colossenses, tendo em vista as notícias que ouviu de Epáfras. E o que é que ele ouviu? Ele ouviu que hereges estavam atacando a igreja com falsos ensinos. Ele ouviu que hereges estavam atacando a igreja com falsos ensinos. Escute bem o que eu vou te dizer. Heresia é um ensino frontalmente contrário à doutrina bíblica. Herege é quem divulga essa doutrina. E heresiarca é quem funda uma seita com base nessa heresia. E isso estava acontecendo em Colossos, na cidade. Isso estava afetando a igreja. O que ensinava a heresia de Colossos? A heresia ensinava que o espírito é bom, mas a matéria é má. Então o corpo não tem valor. Paulo combate isso no capítulo 1, versos de 15 a 20. A heresia ensinava que se deve seguir cerimônias, rituais e restrições para você ser aperfeiçoado. Fé em Cristo não é suficiente. Paulo combate isso no capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, versículo 11. A heresia diz que deve-se negar o corpo e viver, não é, uma vida num rigoroso ascetismo, não é? Uma vida rigorosa, dedicando-se, entre aspas, não é, a questões espirituais, enquanto que o corpo pouco valor tem. Paulo combate isso no capítulo 2, versículo 20 a 23. A heresia diz que os anjos devem ser adorados. Paulo combate no capítulo 2, versículo 18. A heresia diz que Cristo não podia ser divino e humano ao mesmo tempo. Paulo combate isso no capítulo 1, do verso 15 a 2, versículo 2 e 3. A heresia diz que é necessário obter conhecimento dos segredos para você crescer. E isso não era para todos, era só para os elevados. Né? Paulo combate isso no capítulo 2, verso 2 e 18. A heresia diz que você deve aderir à sabedoria, à tradição, a filosofias humanas. E Paulo combate isso no capítulo 2, versículo 4, de 8 a 10. A heresia diz que é muito melhor combinar os aspectos de várias religiões. Então você deve abarcar todas as religiões, não é? E a servir a Deus, servindo a Deus através de vários deuses. Paulo combate isso no capítulo 2, versículo 10. A heresia diz que não há nada de errado na vida imoral, porque o corpo nada vale. Então dê ao seu corpo aquilo que ele pedir. Paulo combate isso no capítulo 3, versículo de 1 a 11. Então perceba que era uma heresia perigosíssima, porque ela satisfazia os desejos da carne. E se tem uma coisa que é manhosa em nós, irmãos, é a nossa carne. Com certeza, hoje de manhã, quando você acordou, ela te disse: olha, está um frio lascado, você não perdeu nenhum culto esse ano. Não disse? Ou se disse. E ela disse com aquela vozinha assim, cativante, né? Senhora, vá à noite, não tem problema nenhum, afinal você é um bom crente. Irmãos, a nossa carne é manhosa, a bichinha é esperta, não é? E ela ataca mesmo. Ela ataca mesmo. Diante desse derrame de heresias que alegravam a carne, que poderiam desviar os colossenses, Paulo ora e ele pede a Deus. E o que ele pede a Deus? Duas coisas. Está aí no versículo de número 9. Porque por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Está aí o pedido. Pedir o quê? Primeiro, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. É o primeiro pedido. Sejam vocês cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, no Novo Testamento, a palavra pleno ou cheio significa ser controlado por. O ser humano está sempre cheio de alguma coisa que está controlando a sua vida. Ou ele está cheio de ansiedade, que está controlando a sua vida. Ou ele está cheio de preocupação, que está controlando a sua vida. Ou ele está cheio de problema, que está controlando a sua vida. Ou ele está cheio do Espírito Santo, que está controlando a sua vida.
Paulo sabia do perigo que os falsos ensinos representavam. E o melhor remédio contra a mentira é a verdade. Por isso ele usa esse termo, cheios da verdade de Deus, da vontade de Deus, para serem controlados por ela. Note, na medida em que nós nos abastecemos com a verdade, ela passa a controlar nossos pensamentos, nossas vontades, nossas atitudes, nossas decisões. Nossas decisões. Então Paulo pede a Deus, Senhor, que eles sejam cheios da tua verdade, da tua vontade. Segundo, ele pede um pouco mais do que ser cheios da vontade de Deus. Diz lá, no versículo 9, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. A sabedoria é o discernimento da verdade, enquanto que o entendimento é a capacidade espiritual de aplicar essa verdade. Então você discerne a verdade e aplica a verdade. É a capacidade de distinguir o bem do mal, a palha do grão, o vil do precioso. E por falta destes itens preciosos, em nome de Deus, por falta de discernir a vontade de Deus, de discernir Deus, crimes horrorosos são cometidos. Gente, aviões lotados de passageiros são jogados em prédios como mísseis mortíferos em nome de Deus. Não é? Não é isso que o pessoal lá, quando faz disso? Não, e fizemos em nome de Deus. Guerras encarniçadas têm sido travadas, destruindo cidades, soterrando pessoas indefesas e matando milhares de pessoas em nome de Deus, porque não discernem a verdade, não discernem a palavra. Terroristas explodem bombas, matando dezenas de inocentes em nome de Deus. O próprio Saulo perseguiu o caminho, perseguia a igreja, perseguia o Cristo em nome de Deus. Que em nome de Deus não era coisa nenhuma. Por isso Paulo pede a Deus duas coisas, que eles sejam cheios da verdade e cheios de discernimento. Irmãos, nós devemos pedir isso para todos nós. Senhor, me encha com a tua verdade, me dê sabedoria e discernimento para eu aplicar a verdade de maneira sábia e correta no meu dia a dia. Por que Paulo pede isso aos Colossenses, esse conhecimento? Por 3 motivos. Primeiro, o conhecimento livra da ignorância e do astuto engano. Uma vez cheio de conhecimento e da verdade, aquelas heresias não iam dominar mais o coração deles. Não teria perigo, não ia dominar a mente. Segundo, porque o conhecimento dá segurança. Você quer ver? Se você fosse designado para ir no seu trabalho no Rio de Janeiro entregar um documento no endereço que você não conhece, sendo que você nunca foi lá, você iria com coragem ou com medo? Não, pastor, eu ia com coragem. Amém. Deus te abençoe nessa coragem. A maioria iria com medo. Porque o desconhecido gera insegurança. Mas quando a gente tem conhecimento, quando você sabe o endereço, sabe com quem vai, sabe por onde vai, então você vai com mais segurança. Também porque o conhecimento transforma. O conhecimento transforma. Paulo era a própria prova dessa verdade. Quando conheceu a Cristo, deixou de perseguir a igreja de Cristo. Então, por isso, Paulo pede duas coisas. Que eles sejam cheios do conhecimento da verdade de Deus e cheios de sabedoria e de entendimento. Irmãos, isso nós deveríamos pedir para todos nós aqui todos os dias. Em terceiro lugar, qual é o propósito do pedido de Paulo a Deus em favor dos Colossenses? Verso 10, está aí na sua Bíblia. Qual é o propósito? O propósito aparece na palavrinha para. Então, para quê? Para que possais, em primeiro lugar, andar dignamente do Senhor. Não é o que está escrito aí? Para que possais andar dignamente do Senhor. Irmãos, essa expressão andar dignamente tem a ver com o terceiro mandamento, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, andar dignamente significa que aquela pessoa que professa uma fé em Cristo, que professa ser de Cristo, que professa ter Cristo na vida, deve andar como ele andou. Se andar contrário, transgride o terceiro mandamento e anda indignamente. Mas ele tem um outro propósito, que continua aí, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo. Segundo lugar, viver para o inteiro agrado de Deus. E esta é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias.
Quando você vai se vestir, você vai tomar essa decisão. Quando você vai falar com alguém, tratar de um assunto, resolver um problema, você vai tomar essa decisão. Se vai agradar a Deus ou não. Quando você vai fazer um negócio, você vai tomar essa decisão. Se vai agradar a Deus ou não. Quando você vai fazer uma compra, você vai tomar essa decisão. Quando você vai partir para um relacionamento, você vai tomar essa decisão. Cada dia, todos os dias, em todos os momentos, nós vamos decidir se nós vamos viver agradando a Deus em tudo ou não. E Paulo pede a Deus que eles tenham sabedoria, sejam cheios de verdade para agradar a Deus em tudo. Mas ele tem mais um propósito, está aí no versículo, não é? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Frutificando. Meus irmãos, são os frutos que revelam realmente quem somos. São os frutos que revelam quem somos. Pelos frutos os conhecereis, diz o Senhor. O crente é um ramo da videira que existe para frutificar. Quando o ramo não frutifica, o que diz João 15? O viticultor vai lá e corta, né? Corta, porque não está produzindo fruto. Porque o ramo existe para produzir fruto. E Paulo tem esse propósito. Você tem que ser cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de entendimento para frutificar na obra. E quarto, está lá no versículo 10, não é? O quarto propósito, e cresçam no conhecimento de Deus. Todos os cristãos são organismos que crescem, não são máquinas que apenas desempenham uma função. Não, a gente cresce. Você cresce, você amadurece na fé, você progride na presença de Deus. Quando um crente permanece estagnado, ou não é crente, ou está desviado. Porque o crente tem que crescer, ele precisa amadurecer, ele foi feito para isso, não é? O propósito de Paulo era que aqueles irmãos permanecessem firmes rumo à maturidade, então, amadurecendo, eles resistiriam naturalmente aos heresiarcas, não é? As heresias que seriam jogadas para cima dele. Este é o propósito de Deus para todos os crentes, que nós cresçamos em tudo. Não é? Que nós, conforme diz o versículo 10, andemos dignamente do Senhor, agrademos-lhes em tudo, frutifiquemos em toda boa obra e crescemos no conhecimento de Deus. Quarto e último lugar, qual é o objetivo que Paulo quer alcançar com este pedido? Qual é o objetivo? Claro que o versículo 11 vai responder. Diz lá, corroborados em toda a fortaleza. Quando eu li esse corroborados, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Que é isso? Corroborados. Ó, que palavra grande, né? Seria melhor se nós lêssemos assim, sendo fortalecidos por Deus. Corroborados quer dizer sendo fortalecidos. Então perceba, Paulo está orando para que eles se encham de Deus, para que eles possam crescer então ali diante do Senhor, agradando-lhe, com o propósito de serem fortalecidos em Deus. Esse é o objetivo, serem fortalecidos no Senhor. Meus irmãos, isso nada mais é do que o poder do Espírito Santo fluindo nas vidas dominadas, controladas, não é? De maneira transbordante. Então o Espírito, por isso aqui no Colossenses vai dizer, o Espírito em nós é a esperança da glória. O Espírito Santo ali trabalhando. E na linguagem paulina em Efésios significa, eles deviam ser cheios, transbordantes do Espírito Santo realmente. E uma vez que eles eram fortalecidos então e transbordantes, isso daria 4 resultados. Está lá no versículo de número 11, finalzinho. Primeiro, esse poder culminaria em paciência ou perseverança. Perseverança é a resistência firme diante da dor e do sofrimento, das forças contrárias, dos ensinos hereges, dos dias maus. Todo crente precisa ser perseverante. Porque quem não aprende a ser perseverante, dificilmente aprende alguma coisa. Dificilmente. Quanta gente que foi até o 3º ano da faculdade, mas não perseverou? Aí não tem um diploma. Né? Quanta gente que começou uma dieta em janeiro, mas não perseverou. Infelizmente. Não é? Quem não persevera, gente, nunca vai ganhar nada, nunca vai conseguir nada. Perseverança é a paciência colocada em prática.
é a paciência em ação. Portanto, meus irmãos, é sempre cedo demais para desistir, seja do que for. Persevere, insista, vá adiante. Ele diz, então, para que vocês possam ter paciência. Segundo, longanimidade, está lá no finalzinho do 11, longanimidade. A longanimidade é a paciência contínua que é capaz de tolerar erros sem buscar retaliação ou dar-se à amargura. É a disposição de perdoar continuamente o infrator arrependido. É a paciência com os fracos na fé. Note o que eu vou te dizer agora. Enquanto a perseverança refere-se a circunstâncias difíceis, a longanimidade refere-se a pessoas difíceis. Então os hereges eram pessoas difíceis. E eles tinham que ter perseverança, mas também longanimidade. Terceiro, ele diz que o alvo, dele é que eles vivessem em alegria. Diz lá, paciência, longanimidade com alegria. Meus irmãos, há muitas pessoas perseverantes e emburradas. Sabe aquela pessoa que perseverou a vida inteira naquele serviço com aquele chefe terrível, mas ela perseverou 50 anos, e emburrada. Você chegar aos 50 anos, todos os dias para comentário de manhã, bom dia. Mas ela perseverou. Isso o incrédulo faz. A diferença do incrédulo com o crente é que é perseverar na situação difícil com alegria. É aí que mora a diferença. Você tem aquele cônjuge que às vezes é difícil. Aquele cônjuge que às vezes é difícil. Parece até que é meio bipolar. Não é? De uma hora para outra ele vai de 50 abaixo de zero a 150 acima de zero. Ele ferve e derrama. Mas você pensa, o que aconteceu? Então, perseverar nessa vida conjugal com alegria é que é difícil. Perseverar emburrado, até o incrédulo persevera. Mas perseverar alegremente, essa é a diferença que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês vão perseverar, vocês vão ter paciência, vocês vão ter longanimidade, mas com alegria. Não é para fazer emburrado, não. É com alegria. Último, e não só com alegria, verso 12, sendo gratos, dando graças a Deus Pai. Uma das marcas da carta aos Colossenses é a gratidão. 5 vezes nessa carta, Paulo vai pedir em oração que eles tenham um coração grato. 5 vezes. 5 vezes. Mas a gratidão não flui em todos, irmãos. Infelizmente, não flui. No dia 8 de setembro de 1860, eu estou terminando então, um barco com dezenas de pessoas afundou em Vastos, nos Estados Unidos. E um estudante de teologia, que estava próximo, chamado Edward Spencer, sozinho conseguiu salvar da morte 17 pessoas. O problema é que nesse esforço demasiado para salvar essas pessoas, ele perdeu a saúde. Não pôde mais nem estudar e tornou-se deficiente até o dia da sua morte. A ingratidão de tudo é que as pessoas que acompanharam os seus dias finais não viram nenhuma das 17 pessoas, uma vez sequer, dar uma palavra de gratidão. É triste, não é? Como é triste a ingratidão. Mas não é o que Paulo quer aos Colossenses. Ele diz, irmãos, em tudo vocês vão dar graças a Deus, em tudo vocês vão ser gratos a Deus Pai, que nos fez idôneo para participar da sua herança com os santos na luz. E eu termino, Paulo então ora por eles. De igual modo devemos orar uns pelos outros continuamente, porque todos os dias nós somos atacados. São heresias novas, são problemas novos, são dificuldades novas. Todos os dias somos atacados. O inimigo de nossas almas é perseverante. Somos carentes do poder do Senhor. E por isso precisamos, como o apóstolo Paulo, vigiar insistentemente em oração, uns pelas vidas dos outros. A igreja, meus irmãos, de Cristo, caminha de joelhos. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor é suficiente para ouvir-nos em oração. É por isso que Paulo orou.
E é por isso que nós estamos orando a Ti. A nossa força nesse mundo nada é, Deus. Nós somos pequenos demais, frágeis demais. Nós somos limitados demais. Nós carecemos demais da Tua graça. Pai querido, nos ajude. Nos ajude a não nos ensoberbecermos. Nos ajude a não acharmos que podemos caminhar na nossa própria força. Nos faça entender, discernir, ter a sabedoria para aplicar a verdade que aprendemos hoje de maneira prática, vivendo uma vida aos pés da cruz. É dali que vem para nós o poder do Senhor. Te adoramos neste momento em nome de Cristo. Amém.